nome de Jesus, amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glorificamos a Deus por estarmos aqui. Mais um dia, mais uma oportunidade que temos de estarmos na presença do Senhor. Hoje é um único dia, um único culto, uma única chance. Nós não sabemos se amanhã teremos essa chance, mais uma chance, de abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar, de buscar, de poder conquistar o nosso impossível, porque o impossível é apenas para quem crê. E se nós estamos aqui, se Deus preparou, se Deus marcou um encontro conosco hoje, é porque nós cremos. E se nós cremos, o nosso impossível acontece. Porque Deus transforma, Deus ajusta, Deus é o justo juiz, Deus é o médico dos médicos. É com muita alegria que estamos aqui. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, da irmã. Louvo a Deus por todos que aqui estão, por essa campanha maravilhosa, uma campanha de vitória, ao mesmo tempo uma campanha de libertação. E nós voltamos aqui alegres e felizes na presença do Senhor, neste templo, nesta casa, nessa porta que Deus abriu. E o Senhor nos traz hoje no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9 e no verso 21. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, no verso 21. O Senhor vai falar conosco, porque é Ele que vai ministrar, porque a palavra é dEle, porque a campanha é dEle. Nada aqui é nosso, nós não somos nada. Deus nos ama sim, mas nós não podemos e não fazemos nada, tudo é dEle, é Ele que faz. Amém, igreja? Marcos 9, 21. E perguntou o pai do menino: quanto tempo há de lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes tenho-o lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Amém? Palmas que edificam a palavra do Senhor. Pode assentar-se, igreja. Esse episódio, essa história, esse drama desse pai está relatado aqui no Evangelho de Marcos, também é relatado no Evangelho de Lucas e também é relatado no Evangelho de Mateus, ou seja, os 3 evangelhos sinóticos que compartilham os milagres de Jesus. Aqui está compartilhado com ênfases em situações diferenciadas. E o Senhor nos traz hoje esse pai, esse homem, com uma dificuldade muito grande, que tinha um filho que era possuidor de algo maligno, de um espírito imundo, de um espírito maligno, de um espírito que atormentava a vida dele, que o possuía, e ele ficava mudo, ele ficava surdo, ele espumava, ele se jogava na água, ele se jogava no fogo, e ele tentava possuir-se a própria vida. E esse pai não sabia o que fazer e resolveu procurar Jesus. Certo dia, Jesus descia do Monte da Desfiguração, Jesus, Pedro, Tiago e João. E de repente Jesus avista uma grande multidão com uma discussão, com um alvoroço, com algo estranho, e Jesus se achega e tenta conversar com os escribas, com os discípulos que ali estavam, juntaram a eles depois, a eles e aos que vinham com eles, mas Jesus não entendera. E de repente sai do meio da multidão um senhor dizendo que tinha trazido seu filho para o mestre curar. Ele disse que tinha trazido o seu filho único, para o mestre salvar, libertar, curar de um mal
de um espírito imundo, de um espírito sujo, de uma malignidade sem tamanho e sem limite. Esse pai já havia procurado outras alternativas, médicos, benzedores, especialistas. Esse pai já tinha pedido aos discípulos que ali estavam que fosse orar por eles. E esses discípulos oraram por ele, mas nada puderam fazer. Mas o engraçado da primeira mensagem que nos traz esse texto, a primeira ênfase para a nossa vida, a primeira lição para nós. Esse pai não desistiu. Esse pai não desistiu. Ele é um sacerdote do lar. Ele é um chefe da família. Ele não desistiu de libertar, de curar, de restaurar. Ele não desistiu de cuidar da família dele. Porque ele já havia procurado, inclusive, os discípulos para orarem. Quando ele já havia procurado todas as coisas que o homem podia fazer, ele procurou os discípulos de Jesus. Então seria cômodo para ele desistir e ir embora, mas ele não desistiu. E hoje o Senhor fala para nós: não desista da nossa família, não desista do teu filho, não desista da tua esposa, do teu esposo, não desista da tua parentela, não desista do teu trabalho, não desista do teu ministério, jamais, jamais, não desista. Porque o persistir é acreditar que um impossível vai acontecer. Então a primeira lição que o Senhor nos dá nessa mensagem: não desista, não cansa de lutar, lute até o último momento. Luta, porque enquanto você está buscando, adorando, glorificando e entregando para o Senhor, há uma esperança. E se você desistir, se você não crê, não tem esperança. Daí está perdido. Mas não é isso que Deus quer para nós cristãos. Ele quer que nós batalhamos, lutamos, entregamos o nosso problema no altar do Senhor, perseveramos em oração e paciência e mansidão até o momento, a hora certa que Deus tem para nos dar a vitória. Mas temos que crer. Se nós cremos, tudo será possível. E esse pai nos dá um exemplo de persistência, um exemplo de luta. Ele não queria perder a família dele, ele não queria perder o filho dele, ele não queria o filho daquele jeito. E em certo momento Jesus pede a ele: quanto tempo faz tempo que o menino está assim? E ele responde para Jesus que é desde a infância. Então nós entendemos sugestivamente que ele seja um adolescente, um jovem adolescente. Imagina quanto sofrimento essa família já teve, quanto sofrimento esse pai já teve. E em certo momento, na conversa, Jesus fica sabendo que os discípulos, por ele mesmo, o pai mesmo relatou, que os discípulos tentaram orar por eles, mas nada conseguiram. Nesse momento, Jesus fica irado. Jesus fica muito bravo. Jesus, da certa maneira, Jesus desabafa naquele momento. Desabafa naquele momento. Que gente incrédula, isso que ele diz. Que povo incrédulo, que situação de incredulidade. O que Jesus relata nesse momento? Ele não diz só para o pai do menino, ele diz a todos, geral, para todos. Que geração incrédula, até quando vou estar convosco? Até quando vou sofrer nessa incredulidade? Ele diz isso. E os discípulos não conseguiram orar, não conseguiram libertar. E por que será? Por que será? Ficamos a pergunta em aberto, por quê? Mas Jesus disse: traga o menino. E o pai trouxe o menino. E Jesus pediu. E o pai do menino disse: se tu podes fazer algo para meu filho, vendo que eu não tenho como resolver o meu problema, se tu podes fazer algo. Jesus não se agradou do que o pai disse. Porque se nós dissemos:
Senhor, tu podes fazer algo? O que Deus vai entender? Que nós não acreditamos totalmente nele. Porque se pode, não existe. O Pai tinha que dizer, nós temos que dizer, tu podes fazer algo. Mas, ao mesmo tempo que ele queria o milagre de Jesus, ao mesmo tempo que ele trouxe para ser orar, ao mesmo tempo que ele procurou várias portas para resolver o problema, ele ainda tinha dúvidas que o mestre faria algo. Por quê? Porque ele já não acreditava mais que algo podia resolver. Então, já que ele estava, ele disse para o mestre, se tu podes fazer, tudo bem, se não podes, paciência, mas não é assim que Deus quer de nós. O Senhor quer que nós acreditamos firmemente no poder de Deus. E quando nós acreditamos, quando nós cremos, quando nós temos fé, quando nós não enxergamos esse poder sobrenatural de Deus chamado fé, então não acontece. Nós temos que profetizar para nós mesmos, Deus vai fazer. O que Jesus esperava do Pai? Tu podes curar, cures meu filho. Mas diante do que ele disse, Jesus disse para ele, se tu tens fé, se tu crê, tudo é possível quando se crê. Ou seja, Jesus perguntou para o Pai, se tu acredita, vai dar certo. Porque o milagre acontece através da nossa fé. Fé é algo que nós não vemos, é algo que nós não pegamos, é algo que nós não sentimos. Fé é um sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Vem do único, suficiente Salvador, do onipotente. É algo que nós criamos na nossa vida como crentes a Deus. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único, suficiente, soberano Salvador, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. E a nossa fé começa a crescer. Nós começamos a acreditar no impossível para nós humanos, que para Deus é possível. Porque as coisas que nós podemos resolver, nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos. O que está ao nosso alcance é nosso. Nós precisamos de Deus, o que nós não conseguimos fazer. O impossível. Mas o impossível para as nossas vidas acontece, para nós crentes a Deus, quando realmente nós temos fé. Não quando nós somos meia viagem gospel. Não quando nós somos se achar evangélico. É muito fácil. É muito fácil. Mas eu digo, igreja, a coisa mais difícil hoje é ser uma pessoa crente verdadeiramente na presença do Senhor. Porque o mundo relata as coisas fáceis, coisas bonitas, coisas tranquilas. E o mundo do cristão não é esse. O mundo do cristão é separado. Para nós termos uma fé sobrenatural, nós precisamos ser separados. Nós precisamos ser diferentes. Nós não devemos compartilhar com a mesa dos encarnecedores. Nós devemos viver uma vida normal, mas não se exaltar em muitas situações. Nós temos um limite. Nós não devemos escutar músicas seculares, nós não devemos assistir filmes e novelas mundanas batizadas, nós não devemos usar as nossas vestes que escandalizam. Nós precisamos ter uma vida decente, um coração puro, perdoar, liberar perdão. Nesse momento a nossa fé começa a crescer e Deus começa a trabalhar na nossa vida de uma maneira sobrenatural. Mas esse pai, ele não conhecia essa fé, ele não conhecia essa palavra, ele não sabia. Então, Jesus ensinou ele nessa frase: tudo é possível, mas para aquele que crê. Tudo acontece. O natural, o sobrenatural, o especial, o possível, o impossível acontece na nossa vida quando nós cremos. Cremos no sobrenatural e acreditamos de coração.
porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe onde nós estamos, o nosso pensamento, Ele sabe e Ele pode tudo. Não adianta dizer que somos se não somos. Nós temos que estar no certo, porque o meio certo já é o errado, não serve. Então essas palavras do Pai, não. Se tu podes me ajudar, não. Tu podes me ajudar, Senhor. Me ajude, Senhor. Profetiza. Tu podes me ajudar. Salve a minha casa. Salve a minha família. Salve meu filho. Alcança meu familiar. Abra a porta que eu preciso. Muda a história. Muda o resultado do exame. Cria uma situação diferente. Prepara a pessoa para me ajudar. Ajusta o meu ministério. Prepara. Me ajuda que eu consiga ter uma vida de mais de santidade na tua presença. É só crer e acreditar que o nosso impossível acontece. E nesse momento que estava lá, aquele pai desesperado, e Jesus disse, quanta incredulidade. E Jesus relata ainda, muitos perdem o milagre, perdem a fé, perdem a cura, perdem a libertação, porque não tem fé. Não tem fé. Então a segunda mensagem dessa palavra, a primeira é não desista. A segunda é termos fé. A partir de hoje vamos ter mais fé, vamos acreditar mais que o impossível vai acontecer para nós e para os nossos. Porque quando nós estamos aqui, os nossos estão sendo alcançados. Quando nós estamos aqui, o ministério de cada um aqui está sendo abençoado. E o Senhor direciona todas as situações, resolve todos os problemas, carimba todos os documentos do INSS, é o justo juiz, é o médico dos médicos, é a direção certeira. Para um crente é Jesus, e Ele faz para as nossas vidas. E naquele momento que lá estava o pai do menino, então Jesus ensinou o pai do menino, apenas crê, que tudo é possível naquele que crê. E Jesus disse, traga o menino, traga o rapaz, traga o jovem. E trouxeram o jovem para Jesus. E quando ele se aproximava de Jesus, começou a se manifestar demônios imundos, falanges, começou a se... Por quê? Os demônios, eles não conseguem ficar perto de Jesus, porque a treva não fica perto da luz. E os demônios começaram a se manifestar, e aquele menino ia se transformando, ia se desajustando, e aquele pai, e aquela angústia, e aquele sofrimento, e tudo aquilo. E Jesus disse, saia em retirada, vá embora para sempre e não voltes mais. Saia em retirada, vá embora para sempre e não volte mais, espíritos imundos. E o menino foi liberto. E aquela situação foi resolvida. Mas Jesus ainda estava abalado, foi para casa com todos os discípulos. E lá em casa, um dos discípulos perguntaram a Jesus, por que nós não conseguimos libertar o menino? Por que nada conseguimos fazer para salvar o menino? E Jesus simplesmente respondeu, porque existem espíritos imundos, falanges de demônios, que só saem com jejum e oração. E o que Jesus quis dizer para os discípulos e o que Ele quer dizer para nós hoje? Que nós precisamos jejuar mais, orar mais, ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Sem santidade não se liberta demônio. Porque Jesus ficou assim, por quê? Porque Ele tinha dado autoridade, autonomia, sabedoria para todos os discípulos expulsarem demônios no nome de Jesus. E Ele deu para nós também.
Não precisa ser profeta, não precisa ser pastor, não precisa ser pregador. Se você tiver uma vida de santidade, em comunhão com Deus, você expulsa qualquer demônio em nome de Jesus. Mas, então o que ele quis dizer para os discípulos? Para eles se santificarem. E o que ele quer dizer para nós hoje? Liberta a tua casa, liberta teu coração, liberta teu ministério, liberta a tua igreja, liberta a tua vida em santidade. Busca jejuar, orar, se prostrar em santidade diante do Senhor. Porque quando Jesus está, demônio nenhum prevalece. Aonde realmente está Jesus, verdadeiramente, aonde tem fé e aonde ninguém desiste de buscar, o demônio tenta, pode tentar, mas ele não consegue. Ele sai por retirada. E nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, do nosso coração, do nosso ministério, não desistindo, tendo muita fé e uma vida de santidade, se santificar diante do Senhor, ter comunhão com Deus, seguir a palavra do Senhor, ser fiel a Deus, a obediência. Sem isso a gente não consegue libertar nossa casa, não conseguimos salvar nossa família, não conseguimos que o milagre, que a profecia que foi entregue ainda não aconteceu. Por quê? Como que vai acontecer se nós nem ao menos aceitamos Jesus? Nós precisamos aceitar Jesus, precisamos ser uma nova criatura, precisamos nos santificar, assim expulsamos todo o demônio, toda coisa ruim, toda maldição, toda inveja, e prevalecemos num ministério com comunhão com Deus, porque Jesus está voltando. Se assim nós não fizemos, nós não sabemos que dia e que hora e quando. Então é melhor estarmos em comunhão todos os dias. Deus está falando com alguém aqui. Se prostre na presença do Senhor. Ir à igreja, orar, buscar, glorificar não é o suficiente. O Senhor te quer em comunhão e em santidade. Que você seja uma nova criatura em santidade na presença do Senhor. E você sabe que Deus está falando contigo. Tome posse, é o Senhor te dizendo. Deus está visitando uma pessoa aqui, um familiar, de longe, não é daqui. Não sei se é dessa cidade, mas é de longe, que não está bem. Eu não sei se você já sabe. Se ficar sabendo, você vai ficar sabendo. Se for teu, você vai ficar sabendo. Se não sabe, você vai contemplar que não estava bem. Mas graças a Deus, Deus transformou. É porque tu está aqui, neste lugar. Deus te respondeu. Tome posse. Glórias a Deus. Deus visita um parente de alguém aqui, chamado Juliana, conhecido, amigo, parente, não sei. Deus visita a Juliana, dá um grande livramento para Juliana. Tome posse, glórias a Deus. Deus está colocando em suas mãos um documento de vitória, um documento de glória. Não sei se tu vai assinar um documento, pegar um certificado, alguma coisa assim. É algo, é um documento, é glória, é resposta do Senhor, é prosperidade grande, mas tem a ver com a obra de Deus. Tome posse, glórias a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor neste lugar. Igreja, para nós conquistarmos o nosso impossível, Jesus acabou de nos ensinar. Não devemos desistir, nunca. Família é a base, é o princípio, porque o nosso ministério começa lá dentro de casa. Então é a nossa família que é o nosso início. Tudo começa lá. Por isso que esse pai, ele dá um exemplo para nós, porque ele buscou a prioridade dele, ele lutou, ele não desistiu, e nós não devemos desistir dos nossos. Termos mais fé, acreditar que Deus existe e que Ele pode e Ele faz tudo. Ele é o sobrenatural, Ele é o impossível. E nos santificarmos, termos uma vida de comunhão na presença do Senhor, termos uma igreja, estamos debaixo de uma bênção, de um pastor, termos um lugar, sermos de alguém, não a Deus dará.
Nós precisamos estar debaixo de uma bênção, porque existe Deus, existe os pastores, o sacerdote e existe nós. Nós temos que ter uma bênção. Desigrejado, Deus não se agrada. É a igreja que salva? Não, é o nosso coração que salva, mas o nosso coração é salvo a partir do momento que nós visitamos e temos um tempo para congregar, para escutar a palavra, o milagre, o caminho do Senhor. Deus está falando com alguém aqui, tome posse para você. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor neste lugar. Toma posse, igreja, dessa palavra. É uma palavra de vitória, ao mesmo tempo de libertação. Ao mesmo tempo, Deus nos ensina a conquistar o nosso impossível para a nossa casa e para a nossa família. Amém, igreja? Tome posse e palmas que edificam o nome do Senhor Jesus. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade, por mais uma vez poder ser vaso e falar da palavra do Senhor para a igreja de Jesus. Amém?